há provas da existência de Moisés? Acho que não. Prova científica, não. Mas a gente tem a construção de algumas coisas que evidenciam que alguém produziu aquele texto, alguém construiu aquilo. O Moisés histórico, ele é mais frágil do que o Jesus histórico, porque o Jesus histórico só tem 2.000 anos que aconteceu e tem alguns fragmentos que apontam sua existência. Mas o Moisés histórico está num ano muito mais remoto, está 3.300 anos antes de nós. Existem algumas pessoas que levantam a hipótese de que os egípcios nunca tiveram os hebreus como escravos, que essa informação ela não é histórica. Mas há outros que contestam, mostrando que existem algumas pinturas egípcias que mostram homens de uma barba, com uma tez mais clara, trabalhando na terra, colhendo o junco na beira do Nilo. Então, alguns dizem, olha, esses homens de barba e que têm a tez mais clara, fazendo esse serviço, seriam certamente os hebreus, né? Mas a gente não tem uma evidência categórica, histórica da sua existência. Os próprios estudiosos chegam a dizer que o texto, na verdade, não foi escrito por Moisés. O texto do Levítico, do Pentateuco, não teria sido escrito por ele, mas que é posterior a ele. Como é que você prova, como é que o cara sabe que o texto não foi escrito por ele? Não estava lá para saber, mas eles se baseiam em algumas questões. Primeira, o texto cita cidades que não haviam sido fundadas à época de Moisés. Paramos na cidade tal. Não pode ter parado, a cidade não existia. Não há nenhum tipo de indício que a cidade tenha surgido no período que Moisés passou. Então, isso levanta a hipótese de que ele não seja o autor do texto, porque o texto fala de uma cidade que na época dele não teria sido fundada. E também existe alguns instrumentos musicais que são citados no texto que ainda não haviam sido concebidos. Então, essas questões levam os estudiosos a dizerem que o texto não teria sido composto por Moisés diretamente, que os sábios posteriores a ele é que teriam escrito a Torá. Mas isso é a ótica da ciência, dos historiadores. Se você for pegar a ótica religiosa, não, o texto foi escrito por Moisés, sim, foi ele que escreveu esse texto, e também ele teria, evidentemente, se ele escreveu, ele teria existido. Então, do ponto de vista das verdades religiosas, Moisés é uma figura incontestavelmente existente, com toda a sua história, etc. Do ponto de vista histórico, fica essas questões. Onde estão as evidências? Porque nem túmulo ele tem. Abraão tem túmulo, Isaac, Jacó tem túmulo, Sara tem túmulo, todos os patriarcas têm túmulo. E eles são anteriores a Moisés. Moisés não tem túmulo. Seu túmulo foi feito no Monte Nebo, ou Nebo, quando Deus mostrou para ele Canaã, cavou um buraco, ele mesmo sepultou Moisés e cobriu com uma pedra para que ninguém soubesse onde ele foi sepultado. Até hoje, não se sabe onde Moisés foi sepultado. Nós não temos essa informação. Ele diz lá que é para que não houvesse peregrinação ao seu túmulo. Mas sabe-se que ele está sepultado em algum lugar do Monte Nebo, ou Nebo, como se queira chamar. Então, essas são as evidências que a gente tem. Do ponto de vista histórico, tem essas lacunas, mas do ponto de vista religioso, é muito forte a ideia da sua existência, pela substância do material que ele nos legou.